acompanhando ali pela transmissão, todos nós vamos fazer com que Jesus esteja feliz conosco, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus, Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor, amém? Sem demoras, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, Romanos 8, a partir do versículo 8. Nessa noite eu quero falar com você sobre o poder da comunhão com o Espírito Santo de Deus, tá? Esse é o tema da nossa mensagem, é o caminho que nós vamos seguir, o poder da comunhão com o Espírito Santo. E para isso nós vamos estar caminhando na Bíblia e partindo desse ponto de Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 8 até o versículo 11. Se você está sem Bíblia, quem está do seu lado vai compartilhar com você. Não sei se vai projetar, mas fica aí acompanhando, tá? Em relação à Bíblia de papel, irmãos, eu vou me justificar. O pastor esteve na minha casa até onde eu tenho muitas Bíblias. Agora eu tenho um problema, porque eu estou com um problema que a médica me fez usar óculos, mas eu falei que o meu problema não era óculos, meu problema é braço curto, né? Porque quanto mais longe está, melhor eu enxergo. Então o meu braço que é curto, não é a vista que é ruim. E o iPad aqui eu consigo colocar uma letra bem grande para eu enxergar. Eu falei isso uma vez na igreja lá de Manaus. Falei assim, olha, eu tenho que usar o iPad porque eu amplio a letra, eu enxergo, não vou me perder. Aí alguém falou assim, pastor, tem uma Bíblia. Você lembra, irmão, que a gente foi lá no shopping da Bíblia, né? Tinha uma Bíblia, irmão, que acho que ela era desse tamanho aqui. Eu falei, gente, eu vou ter que vir com um carrinho de mão para a igreja, né? Porque de fato aquela tinha uma letrona bem grande, tá certo? Mas eu concordo ipsiliter com o pastor. E eu concordo, sabe por quê, pastor? Porque quando eu me converti lá em Tefé, no interior do Amazonas, naquela época de 1900, eu me converti em 1987. Não era fácil ser crente como é hoje não, irmão. Naquele tempo as pessoas zombavam de quem era crente. E quando você ia na rua, e naquela época não existia nem iPad, nem celular, não tinha nada disso. Você tinha que ter a Bíblia mesmo, a Bíblia impressa. E eu lembro que quando eu ia da minha casa para a igreja, as pessoas iam zombavam. Olha aí o crente, olha aí. Mas sabe de uma coisa? Essa é a nossa identificação. Nós não somos secretos não. Ao contrário, nós devemos sempre mostrar quem nós somos. Jesus falou que não se pode colocar uma luz debaixo de um paneiro. Então nós temos que estar disponíveis para que as pessoas nos vejam, amém? Mas se você trouxe o seu celular, use ele também. E de preferência, baixe um aplicativo que você consiga fazer anotação no seu celular, tá? E a pastora deu uma ideia ali muito boa, que o pastor Sandro ouviu, mas eu vou falar aqui. Entre na igreja e coloque o seu celular em modo avião. Porque se você vai viajar, você coloca com medo do avião cair, vou te falar uma coisa, perderá muito mais aqui, tá certo? Então se desconecte do celular e se conecte ao céu em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Romanos 8:8 diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Você pode repetir comigo isso? Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Pai, nós somos gratos ao Senhor
pelo privilégio que o Senhor nos dá de chegar nessa noite. E pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de ter a Tua palavra e podermos compartilhar essa grandeza, Senhor, essa verdade, esse alimento. Ó Deus, que nós possamos sair daqui hoje entendendo e dispostos a praticar uma vida de comunhão com o Teu Espírito Santo. Porque nós sabemos que sem a presença do Teu Espírito Santo, nossa vida cristã está fadada ao fracasso. Mas nós não vamos fracassar. Ao contrário, nós vamos continuar caminhando, avançando e vencendo para a glória do Teu nome. Amém e amém. O poder da comunhão com o Espírito Santo. Sinceramente, olhando para o seu íntimo, olhando para a sua vida, olhando para o seu interior, qual é a sua visão a respeito do Espírito Santo de Deus? O que você pensa a respeito do Espírito Santo de Deus? Eu gostaria que você ficasse com essa pergunta aí. Qual é a minha visão a respeito do Espírito Santo de Deus? Porque muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos chegar ao nível de comunhão que precisamos com o Espírito Santo, porque a nossa visão a respeito disso está distorcida. Então é necessário que eu me pergunte e que eu tenha a capacidade de ter uma resposta. Qual é a minha visão a respeito do Espírito Santo de Deus? Segunda pergunta: o seu relacionamento com o Espírito Santo, o seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, condiz com aquilo que você pensa dele? Qual é a sua visão a respeito do Espírito Santo? Segundo, o seu relacionamento com o Espírito Santo condiz com aquilo que você pensa, com aquilo que você imagina dele? Vou deixar essas duas perguntas para até o final nós conseguirmos responder em nome de Jesus e sairmos daqui, eu e você, porque comunhão com o Espírito Santo é ato contínuo. Sairmos daqui com a nossa visão transformada para vivermos uma comunhão plena, total e absoluta com o Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer amém? É importante demais. Irmãos, e por que é importante? Nós vamos dando importância, ou grau de importância, para aquilo que a Bíblia traz alguns destaques. E eu poderia falar do Espírito Santo no Velho Testamento também, mas eu quero me apegar ao Novo Testamento, alguns textos, e começar pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele chega para os seus discípulos e diz assim: olha, eu vou morrer, é necessário que eu vá. Essa colocação de Jesus, é necessário que eu vá, envolveria a sua morte, a sua ressurreição. Agora veja bem, Jesus está há 3 anos trabalhando com os seus discípulos, mostrando para os seus discípulos, forjando nos seus discípulos um caráter aprovado diante do Senhor, mostrando como é que se comportam, como é que deveriam se comportar, no que deveriam crer. Jesus ensina, Jesus trata os seus discípulos. Mas uma hora ele diz: é necessário, é importante, não tem como adiar, eu tenho que ir, é necessário que eu vá. Mas ele libera uma palavra de promessa, ele libera uma promessa para os seus discípulos, quando ele diz que o derramar do Espírito Santo de Deus viria sobre eles. Ele falou assim: é necessário que eu vá para que um outro Consolador venha. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Essa colocação de Jesus não era uma colocação de que vem alguém aqui para deixar o buraco que eu estou, fechar o buraco que eu estou deixando aberto, preencher o vazio, não. O grau de importância dessa palavra de Jesus para os seus discípulos era que uma obra grandiosa iria ser feita através da vida deles,
e que eles precisavam de uma companhia que era capaz de lhes moldar para esse novo tempo. É necessário que eu vá. É necessário que eu cumpra o meu tempo com vocês. Porque o Consolador, o Espírito da verdade vai habitar em vocês. João 14. Agora, irmãos, é interessante porque Jesus poderia falar assim: olha, o Consolador, o Espírito da verdade vai estar por aqui. E aí quando vocês precisarem, vocês vão lá, recorram a Ele. Vocês podem ir lá, olha. Não, Ele falou assim: não, o Espírito da verdade vai habitar em vocês. E é nesse ponto de relacionamento que nós precisamos entender a importância desse habitar do Espírito Santo nas nossas vidas. Da presença do Consolador nas nossas vidas. Porque essa presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, traria muitos benefícios para nós. Traria uma mudança substancial de vida para nós. Nós temos muitas vezes tentado a caminhada cristã. Muitas pessoas têm tentado prosseguir na caminhada cristã sem a presença do Espírito Santo. E infelizmente, pastor Santo, por falta de entendimento de muitos, quando se fala em Espírito Santo, algumas pessoas se assustam. Se nós falarmos em batismo com o Espírito Santo, então, algumas pessoas vão ficar: mas peraí, eu não quero falar em línguas. E quem disse para você que batismo com o Espírito Santo necessariamente é falar em línguas? E cá para nós, quando nós falamos que o batismo com o Espírito Santo necessariamente é só falar em línguas, nós estamos limitando o Espírito Santo de uma forma, cruel, irmãos. Porque o batismo com o Espírito Santo é muito mais do que isso. O Consolador, o Espírito da verdade, ele teria um papel fundamental na vida daqueles discípulos, como ele tem na nossa vida hoje. Como ele tem na nossa vida hoje. O próprio Senhor Jesus diz que Ele nos ajudaria a lembrar da palavra de Deus. João 14, 26. Olha só, veja bem, muitas vezes, irmãos, nós estamos ali, em dificuldade. Agora veja bem, deixa eu abrir aqui, João 14, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em seu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Lembrar é trazer à memória algo que nós sabemos. Por isso, primeira coisa, é importante crente ler a palavra de Deus. Irmãos, não tem como decorar a palavra de Deus. Tem gente que faz pergunta para a gente que é pastor, achando que a gente sabe isso aqui decorado. Não, irmão, sei não. Não sei decorado não. Mas uma coisa eu sei, e isso acontece quando eu estou pregando, isso acontece quando eu estou falando da palavra de Deus para alguém, o Espírito Santo me faz lembrar das palavras que vão produzir transformação. Então, além de consolar, a Bíblia diz que Ele vai nos fazer lembrar, vai reacender em nós, irmãos, o poder dessa verdade, que é a palavra de Deus. Não existe andar no Espírito sem andar na palavra. Não são apartadas uma coisa da outra. Mas também, no capítulo 16, no versículo 13, olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha só, irmãos, o Espírito nos guiará. Sabe o que é guiar? Um cego guia outro cego? Não. Um cego não tem capacidade de guiar outro cego. Porque guiar é um papel importante de levar a algum lugar. Existe um lugar onde Deus quer que nós chegamos. Eu vi o pastor Sandro falar um dia desse, numa mensagem, eu estava assistindo pela internet, falando sobre maturidade. Todo crente tem que chegar em um nível de maturidade cristã. Sabe quem vai nos guiar até esse nível? Diga comigo, o Espírito Santo. Diga mais forte, o Espírito Santo me guiará a um nível de maturidade que vai agradar ao Senhor. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Mas esse Espírito também, irmãos, é o Espírito. Olha só o que diz o versículo 18. João, capítulo 16, versículo de número 18. Muitas vezes, eu sei que você já passou por isso. E diziam, cadê aqui? Versículo número 20, perdão. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Sabe o que é isso? Nós iríamos chorar pela partida de Jesus. Os discípulos iriam chorar e iriam lamentar pela partida de Jesus, pela ida de Jesus. Mas ele disse que essa tristeza iria se transformar em alegria. E quem iria fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Então, além de nos consolar, o Espírito Santo de Deus é capaz de produzir alegria no nosso coração. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus é capaz de produzir alegria no nosso coração. Sabe aquele momento que você não sabe como se expressar, como falar, sabe, como demonstrar a Deus aquilo que você está sentindo? Olha só o que a palavra de Deus diz no versículo 26 do capítulo 8 de Romanos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na hora da nossa limitação, na hora da nossa dificuldade, na hora que nós não sabemos como nos expressar, porque tem momentos que é assim mesmo, irmão. Tem momentos que só sai choro, que só sai, sabe, lamento. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai interceder por nós, Ele vai nos amparar nesse momento. E a palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Amém, queridos? Se nós pegarmos só esses textos que eu li com você aqui, você seria capaz de afirmar que é impossível viver a vida cristã sem o Espírito Santo. É impossível, irmão. Quando nós falamos em caminhada cristã, quando nós falamos em andar com o Senhor, não se pode pensar nisso sem a presença do Espírito Santo. E Jesus sabia da importância disso de uma forma, sabe, tão certa, que quando Ele passa os seus últimos momentos com seus discípulos, Ele fala para eles ali no primeiro capítulo de Atos, quando Ele diz, olha, não saiam de Jerusalém, antes que venha sobre vocês poder do Espírito Santo. Não se movam. Aí você vai falar para mim assim, pastor, mas isso aqui é porque ali eles iam pregar. Deixa eu falar uma coisa para você, um conselho, irmão, para você
viver melhores experiências na sua vida. Não é só para pegar a palavra, não. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, não faça sem a direção do Espírito Santo. Não faça. Ou comprar alguma coisa, ou investir em alguma coisa, ou fazer sociedade. Irmão, não faça nada sem a direção. Porque eu digo uma coisa para você: o Espírito Santo é capaz de falar a você aquilo que é certo fazer. Jesus revela a importância de obedecer aquilo que ele estava dizendo. Mas vocês receberão poder, dínamos, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, as nossas decisões precisam estar amparadas no poder do Espírito Santo de Deus. Você vai casar, só case depois que o Espírito Santo de Deus mandar você casar, e com a pessoa que Ele mandar, em nome de Jesus. Não faça nada sem você estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos ter de forma clara que, além dele ser esse consolador prometido, é nele que nós precisamos andar, é com ele que nós precisamos caminhar. É com ele que nós precisamos estar compartilhando o nosso dia a dia. Se você deseja usufruir de uma vida abençoada, e isso só é possível a partir da comunhão com o Espírito Santo de Deus, a partir de uma vida com o Espírito Santo de Deus, a partir de uma entrega ao Espírito Santo de Deus. Eu vou falar uma coisa para você: a comunhão com o Espírito Santo de Deus é uma das necessidades mais urgentes para a igreja desses dias, porque nós temos esquecido disso. Pastor Luciano ontem falou uma coisa importante, pastor, que eu quero compartilhar aqui, sobre a tão conhecida bênção apostólica, né? E ele falou assim uma coisa muito interessante. Ele disse: olha, quando o pastor fala assim, que o amor de Deus, aí a pessoa julga aquilo muito importante. Por quê? Porque Deus é amor, né? E quem não quer o amor de Deus? Todos nós queremos o amor de Deus. Então fala assim: oh, isso aqui é bom, isso aqui eu quero. Aí qual é a segunda coisa? A graça do Senhor Jesus, né? E a pessoa fala assim também: oh, isso aqui também é importante. A graça é a razão de eu ser salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é bom também, eu quero. Mas ele falou que poucas pessoas dão valor quando se diz: e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você. E nós devemos, aliás, dar o mesmo nível de importância, porque a comunhão do Espírito Santo de Deus é isso. Quando se fala comunhão, está se tratando de koinonia. Essa palavra quer dizer participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, comunhão, compartilhamento. Aí eu pergunto para você: o Espírito Santo de Deus participa de tudo na sua vida? Ou só em momentos que você está encrencado que você lembra que tem o Espírito Santo? Me ajuda, Espírito Santo. Me socorre, Espírito Santo. Ou será que em alguns momentos você fala assim: Espírito Santo, obrigado, porque você é o que me direcionou a fazer o que é certo. Companheirismo. O Espírito Santo é nosso companheiro, irmãos. O que é companheiro? Está do lado, caminha junto, vive as dificuldades, mas também vive as coisas boas. Comunicação. Você se comunica com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso te ouvir hoje. Preciso que o Senhor fale ao meu coração a respeito desse direcionamento. Comunhão, ter em comum, compartilhar. Espírito Santo, eu quero compartilhar a minha vida com o Senhor.
Hoje pela manhã aqui, eu não sei quem foi que abriu o culto, mas a pessoa que abriu era uma irmã, ela falou assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu estava assistindo o culto hoje de manhã. Eu falei assim: é isso mesmo. Sabe por quê? Porque antes de qualquer pessoa, antes de qualquer autoridade, antes de qualquer celebridade, a pessoa mais importante nas nossas vidas é a pessoa do Espírito Santo de Deus. É a pessoa do Espírito Santo de Deus, porque Ele foi prometido para viver em nós. E duas dimensões aqui, irmãos, estão envolvidas nessa palavra koinonia e comunhão, que é a dimensão vertical, ou seja, a comunhão do crente com Deus, que é a primeira comunhão, a minha comunhão direta com o Senhor, com o seu Espírito, e a partir daí a comunhão da dimensão horizontal, que é a comunhão de mim com meu irmão, que também tem comunhão com o Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes nós não temos facilidade de ter comunhão na igreja? Porque nós não temos comunhão com o Senhor. O que a palavra diz? Oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E no final do texto diz: ali o Senhor ordena a bênção agora e para sempre. Você quer ser abençoado? Quantos querem ser abençoados? Digam amém. Viva uma vida de comunhão com o Senhor e viva uma vida de comunhão com a sua igreja. Amém, irmãos? Esses dois aspectos são importantes. E nesse tempo que me resta, eu quero falar com vocês sobre como é possível ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo. São 3 conselhos, 3 direcionamentos que eu quero, se você puder, você anote, senão depois você vai voltar na internet, que vai estar gravado, e você vai ver, e vai ouvir, e vai ouvir, e vai ouvir, e vai questionar, e vai na Bíblia, e questiona de novo, porque eu quero que isso seja gerado de uma forma sobrenatural no teu coração, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Se nós desejamos uma profunda comunhão, se nós queremos ter uma profunda comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós temos que, veja aí o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se você quer ter comunhão plena, profunda com o Espírito Santo de Deus, você precisa desejar. Desejar. Irmãos, sabe qual é o sonho de todo pastor? É que todo aquele que vem aqui na frente, que diz assim: estou entregando a minha vida para Jesus, que quando ele der meia volta, o sonho de todo pastor é que ele já sai daqui prontinho, né? Está aqui, não precisa mais fazer nada, a partir de pronto, era o que era necessário, entregou a vida para Jesus, não vai mais me dar dor de cabeça, não vai mais ter dúvida. Meu irmão, isso é o sonho. Mas sabe, isso não é a realidade das nossas vidas, porque nem nós que já somos pastores foi assim, nem vai ser com você e nem vai ser com ninguém. Sabe por quê? Porque nós precisamos caminhar debaixo de uma verdade, e essa verdade é o que? Eu preciso desejar a presença do Espírito Santo de Deus, eu preciso desejar a presença do Senhor na minha vida. Agora preste atenção numa coisa: a maioria das nossas canções são geralmente assim: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Agora me diga uma coisa: o que nós temos dado para o Senhor também? Uma vez eu ouvi um pastor falar assim, e a resposta de Deus: eu também quero mais de Ti. Eu também estou querendo, viu? Você quer de mim, eu quero de Ti. Para nós vivermos uma comunhão profunda com o Espírito Santo, nós precisamos desejar a presença do Espírito Santo. Olha só o que diz o texto, que como um leite, né? Deixa eu só me voltar aqui para o meu texto. Como crianças recém-nascidas, desejem
o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Quantos aqui têm filhos, já tiveram filhos? Menino quando está com fome, é dureza, né, irmãos? Tá ali, a pastora já está apontando para a Emanuele, porque a Emanuele fazia um terror quando estava com fome. Levei até ela uma vez para o médico, falei, doutor, essa menina é normal, está doente. E aí eu quebrei, eu vou confessar isso aqui, não posso deixar de confessar. A gente quebrou o natural, que era só amamentar com leite materno, porque não dava resultado. Aí entrou o NAN 1, NAN 2, NAN 3, que quase nos faliu de tão caro que é aquele negócio. Mas pelo menos ela deixou de chorar. Na verdade, eu vou confessar aqui, eu acho que a minha mãe está assistindo, foi ela que foi culpada disso. Ela que fez o leite. Agora veja bem, irmãos, como crianças, sabe o que é isso? Nós temos que ter a mesma necessidade. Se eu acordo pela manhã e eu não tenho a necessidade da presença do Espírito Santo, desse leite genuíno na minha vida, alguma coisa está errada. Porque nós não paramos de ter fome somente por estar saciados. Ouça o que eu vou falar para você. Ouça o que eu vou falar para você. Muitas vezes a falta de apetite é sinal de doença. Você está me entendendo? Não é só por saciedade que nós deixamos de ter falta de apetite. Até porque nós nunca vamos deixar de ter desejo pelo Espírito Santo de Deus, porque isso é insaciável na nossa vida. Mas se você tem passado por tempos em que você não deseja a presença do Senhor, que você não deseja o leite genuíno, isso pode ser sinal de uma enfermidade, e Deus vai curar essa enfermidade hoje em nome de Jesus. Porque nós precisamos estar saudáveis. E estar saudável gera fome, gera sede, gera vontade de buscar. Eu quero mais dessa experiência. Eu quero mais desse momento profundo, dessa comunhão, dessa vida, desse relacionamento. Muitas vezes nós estamos vivendo a vida com o Espírito Santo de Deus pela experiência de outras pessoas. Irmão tal é cheio do Espírito Santo. Ah, irmão tal é cheio do Espírito Santo. Ah, fulano, deixa eu falar uma coisa para você. Você nasceu para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E em vez de dizer fulano é cheio, você vai poder bater sem soberba nenhuma e dizer: eu sou um homem, eu sou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Mas isso não vai acontecer se eu não desejar. Isso não vai acontecer se eu não buscar esse entendimento. Porque o Espírito Santo, ele nos é dado para dirigir a nossa vida, para alinhar os nossos passos, para nos colocar na rota da vontade de Deus, para nos colocar no eixo daquilo que Deus quer. O Espírito Santo nos é dado para fortalecer a nossa caminhada. Quando vier o dia mau, para nos abalar, sabe quem é que vai nos ajudar a nos manter de pé? É a presença do Espírito Santo de Deus. Mas mais do que isso, Ele é desejoso em ter um relacionamento profundo comigo e com você. Agora veja bem, vou falar uma coisa para você. Não é experiência com o Espírito Santo. A experiência é boa para aquele momento. Eu estou falando de comunhão. A experiência é um lapso de tempo. A comunhão, ela é contínua. É de hoje até o dia em que eu estarei face a face com o meu Senhor. Até lá, o Espírito Santo de Deus vai me conduzir ao conhecimento da vontade do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? O que mais você deseja na sua vida? Comumente a pessoa vai falar assim: eu desejo um carro bom, eu desejo uma casa boa, eu desejo um bom emprego, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Eu quero falar para você: deseje a
presença do Espírito Santo acima de qualquer coisa dessa terra. Porque no dia que você desejar a presença do Espírito Santo, você vai passar a ser um instrumento poderoso na mão de Deus para operar em milagres, prodígios e maravilhas, porque está chegando um tempo em que a igreja vai ser conhecida não por seus posicionamentos políticos, não por seus posicionamentos ideológicos, mas por saberem que vão entrar aqui pessoas coxas serão curadas, entrarão cegos, serão curados, entrarão enfermos, serão curados. Por quê? Porque haverá uma operação poderosa do Espírito Santo de Deus neste lugar, e nós veremos a glória do Senhor se manifestar aqui neste lugar, porque foi para isso que Deus chamou a igreja. Foi para isso que Deus nos chamou, para pregar o Evangelho e anunciar as verdades do reino de Deus. Então nós precisamos desejar. Mas também, irmãos, se nós queremos essa comunhão profunda, nós precisamos buscar essa comunhão. Olha o que nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 10, versículo de número 9, perdão. Por isso digo a vocês, Lucas 11:9, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, e todo o que busca, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. Irmãos, você quer o Espírito Santo? Pede, pede, pede. Senhor, eu quero, é importante para mim, eu faço questão. Nós passamos tempos pedindo tanta coisa para Deus, e muitas vezes a gente é como filho mimado, fica fazendo pirraça. Eu quero. E Deus está dizendo, não é para você, mas eu quero assim mesmo. Quanto mais aos que pedirem o seu Espírito Santo. Desejar a comunhão é um passo, mas o texto ensina que é necessário pedir, buscar, bater. Sabe o que isso indica? Insistência, desejo profundo, é o que eu quero, é a perseverança da minha vida. O Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. Quantos aqui já fizeram um propósito na sua vida por alguma coisa? Levante sua mão. Propósito por qualquer coisa, ou casa, ou cura, conversão de marido, conversão de mulher. Quantos nunca fizeram? Os outros não fizeram um propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Que tal se nós fizermos um propósito para sermos cheios do Espírito Santo de Deus? A gente fala assim, Senhor, eu vou fazer uma campanha de oração. Quando o pastor Sandro chamar 6 horas, no frio, eu vou. Mas Senhor, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não vou colocar agora a saúde como prioridade. Eu quero a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu vou me levantar pela madrugada. Eu vou fazer, irmãos, a gente faz propósito todo quanto é jeito, irmãos. E crente gosta de propósito. Alguns não gostam de cumprir. E a Bíblia diz que não é para fazer voto tolo. É verdade, pastor? Tá? Por isso, se você se comprometer com a cadeira, irmão, vá até o fim. Vá até o fim. E eu digo para você, vou apoiar em oração, meu pastor. Mas eu e minha família aqui estamos dizendo, nós vamos também apoiar financeiramente esse projeto. Sabe por quê? Porque a casa de Deus merece o melhor. Na sua casa você não põe cadeira de plástico para sentar, é ou não é?
põe cadeira de plástico para a visita sentar. Agora pensa uma coisa, sabe esses lugares que estão vazios? Os anjos de Deus estão ocupando esses lugares agora. Então eles precisam sentar em lugar bom. E não venha me dizer que R$200 é muita coisa, porque não é não. Deixe de comer 4 pizzas no mês, já pagou. E ainda vai emagrecer. Olha que coisa boa. Está vendo como o Espírito Santo é completo, pastor? Ainda emagrece. Porque às vezes nós fazemos propósitos e não cumprimos. Pastor Sandro Lucas foi cirúrgico na palavra. Que menino, queria ter um filho assim. Pastor abençoado, cirúrgico na palavra. Isso é, meu irmão. Tem parte que não é para eu tocar. E uma das partes que não é para eu tocar, vou sair, mas já volto para o assunto. E uma das partes que não é para eu tocar é a parte com a qual eu faço propósito. Não toco. Se você quer experimentar o que é milagre, comece a fazer isso. Eu posso falar aqui de propriedade, porque eu já vivi isso várias vezes. Fazer propósito e depois ser surpreendido por Deus. Um dia eu venho falar se eu vim falar aqui de testemunho financeiro, eu e a minha esposa, vou passar horas contando para vocês só milagre e nunca barganhei com Deus, graças a Deus. Amém, irmãos? Então vamos fazer um propósito. E dizer, Senhor, o meu propósito é te buscar. Sabe, é a brincadeira do pega e esconde, alguma coisa assim, né? Você fica procurando. A mesma coisa, você vai procurar, buscar, bater. Você vai ser como aquela mulher insistente diante de um juiz. Julga a minha causa, eu quero. Sabe por quê? Porque quando nós buscarmos a presença do Senhor, nós vamos estar fazendo algo que é sobremaneira importante para nós. Terceiro e último conselho que eu dou para você. Terceiro e último. Você pode desejar, você pode buscar, mas nada disso vai valer a pena se você não estiver disposto a obedecer. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, mas sabe o que é interessante nisso tudo? A gente só dá ouvido para aquilo que a gente quer. É difícil eu ouvir um amém nessa hora, porque eu sei como é que é. Muitas vezes ele está dizendo, não faz, se me interessar. Aí eu vou dizer, peraí, como assim não faz? Eu quero. Atos 5:32. E nós somos testemunhas destes fatos. Eles eram testemunhas de quais fatos? De todos os milagres que estavam acontecendo. Nós somos testemunhas também, irmãos, porque nós cremos no Deus que faz milagres, amém, irmãos? Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo é uma ferramenta de Deus para a obediência. O Espírito Santo nunca vai errar com você. Nunca vai errar, ele sempre vai lhe encaminhar a fazer aquilo que é certo. Então nós temos que estar vendo isso. E a desobediência ao Espírito Santo gera o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5:19, quando ele diz, não apagueis o Espírito. O Espírito fica triste com a desobediência, e isso apaga o Espírito. E isso acontece, irmãos, quando nós dissemos que esse Espírito foi dado para dirigir nossas vidas, mas não resistimos à vontade dele. Não resistimos. Tem muita gente que faz só o que quer, e depois quem tem que resolver tudo é o pastor. Eu vivi experiências que eu digo assim, mas meu irmão, por que você fez isso? E agora quer que eu resolva? Não tem como. Ele tem que nos dirigir, mas nós temos que estar dispostos a não ter nenhuma resistência ao seu direcionamento. Quando Davi caiu em pecado, pastor, que ele estava no pior momento da sua vida, a única coisa que ele pediu para Deus não foi para que Deus mantivesse o reino dele. Ai, Deus, não tira o meu trono. Não tira o meu trono. Eu gosto do meu trono. Eu só estou bem sucedido aqui no meu trono. Ganho todo mundo. Todo mundo tem medo. Quando Davi pecou
e ele se viu diante de uma das situações mais difíceis da vida dele, a única coisa que ele disse para o Senhor foi: não retires de mim o teu Santo Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você: a presença do Espírito Santo é mais importante do que qualquer riqueza na nossa vida. Se o teu conhecimento é mais importante do que o Espírito Santo, está errado. Se o teu dinheiro é mais importante do que o Espírito Santo, está errado. Nada deve ser mais importante do que o Espírito Santo de Deus. E se nós queremos de fato ter profunda comunhão, nós devemos estar preparados a obedecer, porque muitas vezes ele vai dizer: não, não é por aí que você deve ir, não é isso que você deve fazer. E a nossa atitude deve ser uma atitude de obediência, ter sensibilidade à voz do Senhor e buscar ter um relacionamento íntimo com Ele. Isso significa que eu tenho que me esvaziar de mim, para que a presença dEle possa encher o meu coração. Vai ficando de pé, por favor. Algumas pessoas falam assim: será que é possível eu ter um relacionamento com o Espírito Santo? Irmãos, acredite em mim. Tem pessoas que acham que a presença do Espírito Santo é algo inalcançável a elas, sabia? E não conseguem ter essa profundeza de relação. Você imagina, a palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então tudo começa por Ele. Ele me ajuda a orar, faz tanta coisa. Mas tem pessoas que falam assim: eu não acho que isso é para mim, eu não consigo. Existe uma promessa no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, que a palavra diz que acontecerá, e acontecerá depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Tem texto que diz sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Eu quero destacar aqui essa frase: sobre toda a carne. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está disponível para todos. Toda carne é toda carne, irmão. Toda pessoa, toda e qualquer pessoa. Agora entenda uma coisa. Ele só se manifestará, e aí é diferente. Ele só se manifestará na vida daqueles que se entregam verdadeiramente a Jesus. Em João capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Romanos 8:9 diz que se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa não é de Deus. Então sabe qual é o primeiro passo? Diga comigo: primeiro passo. Vocês estão com fome? Quero que você tenha fé, porque é passo de fé, amém, irmãos? Diga comigo: o primeiro passo é eu entregar sem reservas a minha vida a Jesus. Então a minha primeira decisão, sabe qual é, irmãos? É viver a maravilha da comunhão. O Espírito, ele nos atrai para essa verdade. Ele nos traz para isso, Hoje o Espírito Santo de Deus está atraindo você. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando aí no teu coração. Ele está movendo algo dentro de você e dizendo para você assim: olha, você precisa arrumar isso, você precisa consertar isso, você precisa ter mais comunhão, você precisa ter mais relacionamento. E nunca é tarde para isso. Vou falar para você. Não falei que ontem eu estava numa conferência? Eu sou contador, irmãos, eu tenho uma vida corrida. A minha cabeça trabalha 24 horas por dia, minha esposa sabe.
Tem horas que eu me acordo 3 da manhã com solução para problemas que eu não consegui durante o dia. E levanto, vou para o computador, já resolvo para resolver e volto a dormir quando eu consigo. Mas ontem eu fiz um propósito com Deus. Ontem, nessa conferência, eu fiz um propósito com Deus, porque apesar de eu ter a minha busca ao Senhor, eu cheguei à conclusão ontem que não estava satisfatório. Deus não estava se agradando. E ontem eu disse para o Senhor: Deus, a partir desta semana, que se inicia amanhã para mim, a partir desta semana, eu vou me levantar